Mais uma entrevista por aqui. Agora a gente fala sobre o projeto de lei que dispõe sobre a aplicação do programa Ônibus da Saúde da Mulher e do Homem para a Saúde Preventiva com a realização de consultas e também exames em unidade móvel de saúde. E eu converso agora nos nossos estúdios, ao vivo, com o deputado Castelo Branco. Bem-vindo, deputado, aqui aos nossos estúdios. Já conhece bem os nossos estúdios aqui? Bom dia, é um prazer estar aqui novamente. A Rede Alesp de Comunicação, que presta um excelente serviço à sociedade paulista. E o mais importante é ter os senhores aqui para contar para a população dos projetos de lei. E hoje a gente tem bastante coisa para falar. Temos bastante coisa para falar, então vamos começar. Justamente quais os atendimentos que serão disponibilizados no ônibus da saúde da mulher e do homem? Olha, a ideia é que o ônibus seja uma clínica móvel, seja um laboratório móvel. Nós vamos atender pessoas que não têm condições de chegar até os grandes centros, até a cidade. E eles vão atender casos de média e alta complexidade e contará cada ônibus com no mínimo 2 consultórios para atender homens e para atender mulheres. Para você ter uma ideia, o que vem na retaguarda desses exames é a saúde preventiva, principalmente nos casos que vão requerer exames laboratoriais mais complexos, como o estudo imunohistológico, as tomografias, as ressonâncias, os exames patológicos, que são chamados de biópsias, muito importante, pequenas intervenções cirúrgicas e centros de tratamentos adjuvantes, como, por exemplo, a quimioterapia ou a radioterapia, constatados e gerados durante o procedimento de consulta médica preventiva. Ou seja, a gente se antecipa à doença e traz resultado para aquela pessoa que não tinha nem ideia de que estava doente. Enquanto o senhor está falando, né, está passando aqui alguns atendimentos, né, e o importante também destacar é todas as cidades do estado de São Paulo vão poder ter a possibilidade desse programa. Como é que vai funcionar essa interlocução com os municípios para levar, então, o ônibus para suas cidades? Olha, o estado de São Paulo recentemente foi melhorado as diretorias regionais de saúde. Eram 15, agora são 17. É bom que vocês saibam, as diretorias regionais de saúde no estado de São Paulo, elas cuidam de dezenas de municípios sob sua responsabilidade. São 17. Grande São Paulo, Araçatuba, Araraquara, Baixada Santista, Barretos, Bauru, Campinas, nós temos Franca, Marília, Piracicaba, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté. Ou seja, cada região dessa vai receber 2 ônibus. Perfeito. Um ônibus para a saúde masculina, um ônibus para a saúde feminina. Logo, são 17 diretorias regionais de saúde, vezes 2, 34 ônibus. Esses ônibus vão circular todas as cidades daquela área geográfica, daquela diretoria regional, Sim, atendendo a população. Importante destacar que esses ônibus, no caso da saúde da mulher, vão atender também a distribuição de medicamentos de alto custo, vão auxiliar na distribuição de tratamentos para câncer e hormonais e vão ajudar a salvar vidas com diagnóstico preventivo, além das consultas. E a gente sabe, deputado, que todo projeto de lei é fruto de muita escuta, né, com relação à população. E o senhor contou também com a ajuda e colaboração do médico urologista Alfredo Jardim, lá de Sorocaba, que realiza, então, esse tipo de atendimento para a população nos ônibus, né? Então, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho como é essa escuta, né? Escutar especialistas para que o projeto de lei atenda do melhor modo, né, a população. Todo o mérito ao doutor Alfredo Jardim, ao mentor intelectual da proposta, um médico antigo, experiente, que há mais de 12 anos atrás conseguiu implantar isso na região de Sorocaba com tremendo sucesso. Mais de 12 anos depois, ele tem amostragem, tem estatística, tem resultado. Sabemos que funciona. Inclusive, essas fotos são antigas. Hoje os ônibus seriam mais modernos, os consultórios melhor customizados, né? Sim. E vamos falar um pouquinho de preço, é importante você saber. A saúde é um dos departamentos do estado de São Paulo, uma das secretarias que mais consome. Sim. Né? É um problema. Quando você faz a saúde preventiva, você economiza muito dinheiro. Um ônibus desse custaria em torno de 300 mil, mais a customização dele,
onde cada ônibus vai ter 2 consultórios, com todo o aparelhamento, mesa de procedimento, gaveta cirúrgica, tudo. Em torno de 600 mil, talvez até menos. 34 vezes 600 mil vai dar um valor aí de aproximadamente, no máximo, 20 milhões. Para a saúde no estado de São Paulo, não é nada. E o resultado é gigantesco. Para você ter uma ideia, já morreram em 2019 34 mil pacientes, sendo 18 mil de câncer de próstata e a diferença de câncer de mama. Então, a gente poderia ter evitado 34 mil mortes. É barato. E em novembro do ano passado, o deputado Castelo Branco justamente participou aqui de um programa da Rede Alesp falando sobre o tema. A gente separou um trecho para a gente acompanhar. A média de atendimento em Sorocaba, a minha cidade onde ele está implantado, atinge aí umas 30 mil pessoas ano. É uma quantidade excelente. E quantos nós já beneficiamos lá? Beneficiamos muita gente lá que tiveram qualidade de vida, uma velhice digna, trabalharam para esse país, para essa nação, eles merecem pelo menos esse tipo de retorno. Justamente nessa fala, né, de encontro com aquilo que o senhor nos trouxe até agora aqui. Não, e a gente pega também as meninas a partir do início da sua vida sexual, já tem que ter trabalho preventivo, você previne contra doenças sexualmente transmissíveis. Em algumas comunidades, infelizmente, isso começa muito cedo, a menina fica propensa a doenças mais cedo. Nos homens, o diagnóstico pode começar a partir dos 45 anos ou nos afrodescendentes a partir dos 40 anos, porque eles têm uma propensão genética a ter o câncer de próstata um pouquinho mais cedo. Sim. E falando sobre, né, ainda tem um trâmite, né, aqui dentro da casa até ser aprovado, depois virar lei. O quanto, puxando pelo que o senhor nos disse no início, né, de quantas pessoas poderiam ter sido salvas, vamos dizer assim, com a prevenção. O quanto também desafoga o sistema de saúde, né, porque você leva esses ônibus para a população. Não, excelente. O que acontece na prática? A pessoa de um grande centro tem grande adensamento populacional. Você vai num posto de saúde, você vai buscar uma consulta, está demorando 30, 60, 90 dias ou mais. A gente brinca que o cara morre antes de ser atendido. Aí ele faz a primeira consulta, demora mais 90 dias para ele fazer a consulta. Não dá. Então o problema do grande centro é acúmulo de consulta e pouco médico. Já na pequena cidade, na cidade do interior, população menor, você não tem esse problema, mas tem a falta de especialista. E aí você tem que se deslocar ou para a cidade maior mais próxima ou para a capital, o que torna tudo muito mais caro. Na contramão disso, os ônibus vão levar saúde até você. Ele para na sua comunidade, na sua localidade, estaciona, fica lá 1, 2, 3, 4, 5, 7 dias, atende todo mundo, levanta a ficha de todo mundo, cadastra todo mundo, acompanha, periodicamente volta, a população se sente acolhida e com diagnóstico precoce, o que vai salvar vidas e melhorar a qualidade de vida. Tudo de bom. E talvez seja um modelo interessante para a saúde, dentro daquela possibilidade de algumas doenças que se consegue prevenir e diagnosticar com essas caravanas, com esses ônibus. É um modelo de descentralizar, como o senhor disse, né? Às vezes, num local só, a fila é gigantesca, né? Se espera algum tempo a mais do que necessário. E câncer de descentralizar. mama e câncer de próstata matam o câncer de mama, em média, 30% das patologias de câncer, 30% é mama, e nos homens 20% é câncer de próstata. Eu gosto sempre de citar, na dinastia Ming, na China, o médico ganhava por quantos pacientes não ficavam doentes. No Brasil, no mundo de uma maneira geral, você ganha para curar. Lá você ganhava na época, isso tem, a dinastia Ming foi há 700 anos atrás, para cada paciente que não ficava doente. A mentalidade da medicina do futuro ela é essencialmente preventiva. O Estado tem que investir para que a população não fique doente e não esperar ela ficar doente para depois curar, sendo que algumas não têm cura.
E é importante a gente contar para quem nos assiste, né, para a população, eu sempre gosto daquele momento aula aqui na Alesp. Eu gosto. Então, perfeito. Professor deputado Castelo Branco, conte para quem está em casa qual o trâmite desse momento do projeto de lei. Ele já foi essa semana que passou, né? Aprovado na CCJR. Qual que é o próximo passo, então? Porque o pessoal não conhece, às vezes, o bastidor aqui de como funciona. Gente, qualquer projeto de lei tem que passar por, no mínimo, 3 comissões. Está certo o procedimento, para não sair projeto de lei errado. O primeiro é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. É de competência daquele deputado, está na esfera das suas atribuições, está bem redigido, né? Está dentro da legislação, ok, passou. Aí a segunda é a comissão específica onde tramita a proposta dele. No meu caso, saúde. Sim. Então a comissão de saúde vai avaliar. E a última é a comissão de orçamento, finanças e planejamento. Isso tem impacto financeiro? Quanto isso vai custar para o Estado? Como é que nós vamos pagar essa conta? O trâmite foi muito bom, a CCRJ aprovou por unanimidade, considerando o projeto excelente. A Comissão de Saúde ainda não pediu vistas, mas está olhando com muito bons olhos. O investimento é muito, muito pequeno, como eu disse há pouco. De bom. Eu gostaria de aproveitar o momento, claro, senão eu me esqueço, né? Eu sou filho de um médico ginecologista, sou neto de um médico ginecologista, sou irmão de um médico ginecologista e pai de uma menina que está se preparando para fazer a faculdade de medicina. Então a gente tem uma história na medicina. Sim. E meu bisavô ainda era farmacêutico, lá nos anos 20. Ou seja, a gente vem de uma família de médicos. Sim. Então o nosso olhar era sempre a prevenção. Quando o doutor Alfredo Jardim trouxe a ideia, ele não precisou me explicar muito. Eu falei, genial, isso funciona mesmo. Deveríamos fazer não só para urologia e ginecologia, ou seja, sim, prevenção de câncer de próstata e mama, mas para várias outras áreas da medicina. Daria muito certo e vai dar. Justamente aproveitando esse momento, não posso deixar de ter o senhor aqui, não aproveitar também um pouco para falar sobre esse ano de 2022, para a gente caminhar para a reta final aqui da nossa entrevista. Qual a análise que o senhor faz desse ano, que é um ano bem particular, né, quando tem eleição? Ano de eleição é sempre um ano atípico. Você tem que dividir as suas atividades parlamentares e mostrar o trabalho, fazer uma prestação de contas para o seu eleitor. Ele tem que avaliar quem foi que ele votou na última eleição, se valeu a pena ou não. Tudo isso eu concito você a fazer uma análise de como foi o mandato daquele deputado estadual, daquele deputado federal, daquele governador ou do presidente, né? Como é que foi o rendimento dele. No caso dos deputados estaduais, eles estão muito próximos das suas bases, né? Junto com seus vereadores, com seus prefeitos. A gente tem um ano desafiador, essa é a palavra. A gente não pode parar a nossa produção legislativa, tem muito projeto de lei bom para ser aprovado, o ano continua e, ao mesmo tempo, lutar, né, para que tenhamos novamente pessoas que sintam que são representadas pelo nosso mandato. Perfeito. Sempre um prazer ter o senhor aqui nos nossos estúdios. A gente gosta quando os deputados, as deputadas vêm aqui aos nossos estúdios. Essa conversa próxima aqui é muito importante, principalmente para quem está em casa, para o eleitor. Júlio Stanzioni e equipe, muito obrigado, sempre muito profissionais. É um veículo de informação, né? E o doutor Alfredo Jardim pediu para que eu transmitisse 2 mensagens. Uma, você que nos ouve, busque o médico, busque medicina preventiva, busque diagnósticos preventivos. Ainda hoje, em 2022, 80% dos casos poderiam ter sido evitados se a pessoa fizesse consultas preventivas. Elas, às vezes, não têm noção de absolutamente nada com respeito à sua saúde. Nós não falamos aqui, mas diabetes, né, e outras patologias muito comuns. E, por fim, eu sempre fecho com aquela frase do querido professor Henrique José de Souza: a esperança da colheita reside na semente. A gente está aqui plantando, mais uma vez, sementes do bem. Eu agradeço demais, então, a contribuição do senhor aqui no Alesp Notícias. Vou pedir para o senhor esperar um pouquinho para a gente chamar o próximo bloco, tá bom? Tá bom.
E a seguir, deputados da CPI das Cavas aprovam o relatório final. Veja todas as informações depois do intervalo. Até já!